Pare tudo agora mesmo e me ouça com atenção, porque o que vou revelar nos próximos segundos pode salvar sua vida espiritual, sua família e tudo o que você ama de uma destruição que está sendo arquitetada contra você neste exato momento. E se você sair daqui antes de ouvir esta mensagem completa, pode ser tarde demais para reverter o que o inimigo já colocou em movimento. Seu coração está acelerado agora. Você sente um aperto no peito, uma sensação estranha de que algo grande está prestes a ser revelado. Isso não é coincidência, é o Espírito Santo confirmando que você foi guiado até aqui, porque Deus tem uma palavra de libertação que vai destruir completamente as correntes invisíveis que têm te impedido de prosperar, de ser feliz, de viver a vida abundante que Cristo conquistou para você. E antes de continuarmos, faça algo urgente agora. Se inscreva neste canal imediatamente e ative o sininho, porque o que você está prestes a receber não pode ficar só com você. Deus quer usar este ministério para alcançar milhares de vidas, e você será responsável se não der seu like neste vídeo, para que o algoritmo leve esta mensagem a quem está desesperado, clamando por libertação neste momento. Deixe seu comentário dizendo "Eu recebo", para ativar espiritualmente esta oração na sua vida. E compartilhe urgentemente com aquela pessoa que você sabe que está sob ataque espiritual severo, porque talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para salvar alguém da destruição total. Então não ignore este chamado, não seja negligente com a vida de alguém. Haja agora antes de continuar, porque o inferno não quer que esta mensagem se espalhe e vai tentar te fazer esquecer ou adiar. Mas o momento é este, a hora é agora. Faça a sua parte, enquanto eu faço a minha, revelando o que Deus me mostrou. Eu sei exatamente o que você está enfrentando agora. Meu irmão, minha irmã, você tem sentido que quanto mais você luta, mais as coisas pioram, que quanto mais você ora, mais os ataques se intensificam, que quanto mais você tenta avançar, mais forças invisíveis te puxam para trás. E há momentos em que você se pergunta se Deus realmente te ouve, se existe alguma esperança, ou se você está condenado a viver eternamente sob este peso sufocante que rouba sua paz, destrói seus sonhos e assassina sua fé. Mas respire fundo agora, porque eu vou te mostrar algo que os demônios não querem que você descubra, algo tão poderoso que o inferno inteiro treme só de pensar na possibilidade de você aplicar isto na sua vida. Algo que pode quebrar em questão de minutos, maldições que te perseguem há décadas, inveja que tem bloqueado todas as suas portas e maldade espiritual que tem sido enviada contra você por pessoas que você nem sequer imagina. O Espírito Santo me revelou que há alguém assistindo agora que está literalmente à beira do colapso, que pensou em desistir de tudo, que já não aguenta mais lutar. E Deus me mandou dizer: não saia, não desligue, não ignore esta mensagem, porque o que vou revelar agora é a chave que vai trancar definitivamente as portas do inferno na sua vida e abrir os portões do céu sobre você, sua família, seus sonhos e tudo o que o inimigo roubou. Existe um guerreiro celestial tão poderoso, tão temido nas trevas, tão respeitado no céu, que quando ele entra em ação, legiões de demônios fogem em terror, fortalezas satânicas desmoronam instantaneamente e maldições de gerações são quebradas em segundos. E o nome dele é São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos de Deus, que foi designado pelo próprio Altíssimo para guerrear ao lado daqueles que clamam por libertação. Mas atenção, o que vou ensinar agora não é teoria religiosa, não é mais um devocional bonito para você se emocionar e depois esquecer. Isto é guerra espiritual real. É conhecimento que pode literalmente mudar o destino da sua vida e de todos ao seu redor. E se você aplicar o que vou revelar, prepare-se, porque coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Portas que estavam fechadas há anos se
abrirão, inimigos que te perseguiam recuarão, bênçãos que foram bloqueadas fluirão, e você finalmente entenderá o que significa viver em vitória completa sobre todas as obras das trevas. Você já percebeu que quando você está prestes a alcançar uma vitória, quando está perto de uma conquista, quando está no limiar de um milagre, algo inexplicável acontece e tudo desmorona? Pare um instante e reflita comigo. Quantas vezes você sentiu que estava sendo sabotado de forma invisível, que havia uma força contrária trabalhando para impedir seu progresso? O Espírito Santo me revelou que há pessoas lendo estas palavras, agora que estão vivendo sob o ataque sistemático da inveja alheia, maldições faladas por bocas que deveriam te abençoar, e maldade arquitetada em dimensões espirituais que você nem sequer imagina. A Bíblia nos mostra em Apocalipse 12, 7, 9, que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão e seus anjos também guerrearam, mas não prevaleceram. E não foi, mas achado o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Percebe a magnitude desta revelação? Miguel Arcanjo já derrotou Satanás uma vez, e ele continua com a autoridade delegada por Deus para combater as forças do mal que tentam destruir a tua vida. Você não está sozinho nesta batalha, filho, filha do Deus Altíssimo. Você tem ao seu lado um general dos exércitos celestiais que conhece cada estratégia do inimigo, que tem poder para quebrar toda a operação das trevas contra você. A inveja é um veneno silencioso que mata relacionamentos, destrói ministérios, separa famílias e bloqueia bênçãos, porque ela não opera apenas no plano natural, mas abre portais no mundo espiritual para que demônios de divisão, rancor e destruição entrem e estabeleçam suas obras malignas. Quando alguém te inveja, não é apenas um sentimento passageiro, é um pacto que essa pessoa faz, ainda que inconscientemente, com espíritos malignos, que começam a trabalhar para que tudo dê errado na sua vida. Mas o que vou falar agora vai chocar você. A inveja só te atinge se você der legalidade espiritual para isso. E São Miguel Arcanjo é o guerreiro que Deus designou para fechar essas brechas, cortar essas linhas de ataque e estabelecer uma cerca de proteção ao redor da tua vida. Em Daniel 10:13, a Escritura revela que Miguel é um dos primeiros príncipes que veio em auxílio de Daniel quando este estava em guerra espiritual, mostrando que há hierarquias angelicais e que Miguel está posicionado no topo da estrutura de guerra celestial. Você compreende o que isso significa? Quando você clama pela intercessão de São Miguel, você não está apenas pedindo ajuda de um anjo qualquer. Você está acionando o príncipe guerreiro que comanda legiões celestiais e que tem autoridade dada por Deus para destruir obras satânicas. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, como se estivesse carregando um fardo que não é seu, uma opressão que te sufoca sem razão aparente, e seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nestas palavras. Quantas noites você já passou em claro, sentindo uma angústia inexplicável? Quantas vezes você sentiu que estava sendo observado por olhos malignos que desejam o seu mal? O Espírito Santo está me mostrando agora mesmo que há alguém lendo isto que está sob ataque direto de feitiçaria, macumbaria, trabalhos espirituais feitos contra sua vida, sua família, seu casamento, suas finanças. Não estou falando de superstição, estou falando de realidade espiritual que a Bíblia confirma quando mostra em Êxodo 7 e 8 os feiticeiros do Egito operando com poder demoníaco, quando revela em Atos 8, 9 e 24 Simão, o mago, que operava em feitiçarias, quando expõe em Atos 19, 19,
pessoas que praticavam artes mágicas e queimaram seus livros no valor de 50.000 peças de prata. A feitiçaria é real, a maldição é real, mas o poder de Deus através de São Miguel Arcanjo é infinitamente maior e está disponível para você neste momento. Você pode tentar ignorar os sinais espirituais que tem percebido, mas Deus não vai desistir de você. E este é seu momento Kairos, seu tempo estabelecido por Deus para quebrar toda corrente que te prende. Respire fundo agora, porque preciso que você entenda algo profundo sobre a autoridade espiritual. São Miguel não age por conta própria. Ele age sob as ordens diretas de Deus. E quando você ora pedindo sua intercessão, você está, na verdade, acionando o próprio Deus para intervir na sua situação através do instrumento celestial que ele escolheu para a guerra espiritual. Em Judas 1:9 está escrito que quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Vê a sabedoria espiritual aqui revelada? Miguel não opera em autoridade própria. Ele invoca o nome do Senhor, e é no nome do Senhor que toda vitória é conquistada. Quando você pede a intercessão de São Miguel, você não está adorando um anjo. Você está reconhecendo a estrutura celestial que Deus estabeleceu e usando os recursos que Ele disponibilizou para sua proteção e vitória. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento. Você foi criado para vencer, não para ser escravo do medo, da opressão, da miséria espiritual que o inimigo tenta impor sobre você. Em João 10:10, Jesus declarou que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E essa abundância não é apenas material, é espiritual, emocional, relacional. É libertação completa de toda a obra do inimigo. Acalme seu coração agora, respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. Você precisa entender que a maldição não pode prosperar sobre aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, porque em Provérbios 26:2 está escrito que, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Mas quando há legalidade, quando há portas abertas por pecado não confessado, por pactos não quebrados, por alianças impuras, a maldição encontra lugar para se estabelecer. São Miguel Arcanjo é o instrumento de Deus para quebrar essas legalidades quando você se arrepende, confessa, renuncia e pede a intervenção divina. Eu conheci pessoas que viviam anos sob opressão inexplicável, doenças que a medicina não conseguia diagnosticar, problemas financeiros que não faziam sentido lógico, relacionamentos que sempre fracassavam sem motivo aparente, e quando finalmente entenderam a dimensão espiritual da batalha e clamaram com fé pela intercessão de São Miguel Arcanjo, vidas foram completamente transformadas, cadeias foram quebradas, demônios foram expulsos e a paz de Deus foi restaurada. Não estou te contando teoria, estou te revelando experiências reais de pessoas que um dia estiveram exatamente onde você está agora. Mas, espere, há algo que você precisa saber antes de avançarmos. Nem toda inveja e maldição vem de fora. Às vezes, somos nós mesmos que abrimos portas através de sentimentos que cultivamos, através de ódio não perdoado, através de amargura que alimentamos no coração. Em Hebreus 12:15 está escrito: atentem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. A amargura é uma raiz venenosa que atrai demônios de tormento, e enquanto você não arrancar essa raiz através do perdão genuíno, você estará dando território legal para o inimigo operar na sua vida. São Miguel pode guerrear por você no mundo espiritual,
Mas você precisa fazer sua parte no mundo natural, fechando as portas que você mesmo abriu. O perdão não é um sentimento, é uma decisão, uma escolha de obedecer a Deus e liberar aqueles que te feriram, porque enquanto você segura o veneno do rancor, é você quem está sendo envenenado. Jesus ensinou em Mateus 6, 14, 15 que se perdoarmos os homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial nos perdoará. Mas se não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai não nos perdoará as nossas ofensas. E essa verdade tem implicações espirituais profundas que vão além da salvação. Elas determinam se você vive em liberdade ou em prisão espiritual. O que vou falar agora pode mudar sua perspectiva sobre tudo. A guerra espiritual que você enfrenta não é apenas para te destruir. É para te impedir de cumprir o propósito divino que Deus estabeleceu para a sua vida desde antes da fundação do mundo. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O inimigo sabe do destino glorioso que Deus preparou para você. E por isso, ele trabalha incansavelmente para te desviar, te desanimar, te destruir antes que você alcance o que Deus determinou. Mas o Senhor não permitirá que os planos do maligno prevaleçam, e ele estabeleceu São Miguel Arcanjo como guardião daqueles que clamam por proteção divina. Em Salmo 91, 11, 12 está prometido: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Você tem anjos designados por Deus para te proteger. E Miguel é o príncipe desses anjos, aquele que comanda a proteção celestial sobre os filhos de Deus. Você sente Deus falando com você agora? Seu espírito está testemunhando que estas palavras não são meras coincidências, mas mensagem direta do trono de Deus para o seu coração neste momento específico da sua vida. Talvez você esteja passando pelo vale mais escuro que já atravessou. Talvez as portas estejam todas fechadas, talvez você já tenha perdido a esperança de ver mudança, mas eu profetizo sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. O que foi roubado será restituído, o que foi destruído será reconstruído, o que foi amaldiçoado será abençoado, porque o Senhor dos Exércitos, o Deus que comanda Miguel e toda a hoste celestial, está se levantando em teu favor neste momento. Em Isaías 54:17 está decretado: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Percebe a promessa absoluta contida aqui? Não importa quantas maldições foram lançadas, não importa quantos trabalhos espirituais foram feitos, não importa quanta inveja te cerca, nenhuma dessas armas prosperará se você estiver firmado em Cristo e clamando pela intercessão celestial. Pare tudo agora. Inspire fundo. O Espírito quer falar com você de forma muito particular. Há segredos espirituais que só são revelados para aqueles que param, que silenciam a mente e abrem o coração para ouvir a voz de Deus. E um desses segredos é que a oração não é apenas um ritual religioso, é uma arma de guerra espiritual que move céus, abala infernos, ativa anjos e destrói fortalezas. Quando você ora com fé genuína, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, você não está simplesmente recitando palavras, você está acionando uma força celestial que literalmente entra em ação no mundo invisível para combater por você. Em 2 Reis 6:17, quando Eliseu orou pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, o moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, revelando que há um
exército invisível de anjos, sempre pronto para intervir na vida daqueles que servem a Deus. Você não vê com os olhos naturais, mas há anjos ao seu redor agora mesmo, esperando que você clame, que você ore, que você ative através da fé a intervenção celestial que Deus já disponibilizou para você. Talvez você esteja se perguntando por que algumas pessoas prosperam enquanto você luta para sobreviver, por que alguns vivem em paz enquanto você vive em constante guerra espiritual. A resposta pode te surpreender. Muitas vezes não é sobre merecimento, não é sobre quem é mais santo ou mais pecador, é sobre quem conhece e aplica os princípios espirituais que Deus estabeleceu para proteção e vitória. O conhecimento espiritual é poder. E em Oséias 4:6, Deus diz que seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Você foi ensinado a orar? Foi ensinado sobre guerra espiritual? Foi ensinado sobre a autoridade que você tem em Cristo e sobre os recursos celestiais disponíveis para você? Se não, então o inimigo tem te mantido na ignorância para poder te oprimir sem resistência. Mas o que acontece a seguir vai surpreender você, porque você está prestes a receber conhecimento que mudará completamente o jogo espiritual da sua vida. São Miguel Arcanjo não é um ser distante e inacessível. Ele é um servo de Deus, designado para proteger e guerrear em favor dos santos. E quando você compreende isso e começa a clamar com fé, portas de vitória que estavam fechadas começam a se abrir. Correntes que te prendiam começam a se quebrar. Inimigos que te perseguiam começam a recuar. Silencie o coração agora. Respire devagar, porque chegou o momento de você fazer uma oração poderosa que vai quebrar toda inveja, toda maldição e toda maldade que tem operado contra a sua vida. Não leia estas palavras passivamente. Ore com toda a sua fé, com toda a sua intensidade, com toda a sua necessidade, porque Deus está esperando para mover céus em seu favor. Ore assim comigo agora, em voz alta se possível, e sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo enquanto você declara estas palavras. Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Redentor, eu venho diante do teu trono de graça, reconhecendo que sem ti nada posso fazer e que toda vitória que conquistei ou conquistarei é fruto da tua misericórdia e do teu poder agindo na minha vida. Eu confesso que tenho vivido sob ataques espirituais, que há forças das trevas trabalhando para me destruir. E hoje eu clamo pela tua intervenção divina. Peço, Senhor, que envie São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, para guerrear em meu favor, para destruir toda obra de inveja lançada contra mim, para quebrar toda maldição falada sobre minha vida, minha família, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde, meu ministério. Ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito de inveja que foi ativado contra mim seja amarrado e lançado no abismo, que toda palavra de maldição proferida seja anulada pelo sangue do Cordeiro, que toda operação de feitiçaria, macumba, trabalho espiritual, magia negra, seja completamente destruída e devolvida 7 vezes contra quem a enviou. São Miguel Arcanjo, guerreiro poderoso de Deus, eu te invoco para que intercedas por mim diante do trono do Altíssimo, para que cortes com tua espada de fogo toda linha espiritual de maldade conectada à minha vida, para que expulses todo demônio que tem me atormentado e estabeleças uma cerca de proteção ao meu redor que nenhuma força das trevas possa ultrapassar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto que estou livre, que sou mais que vencedor, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Amém. Algo mudou em você enquanto orava, não foi? Você sentiu algo se quebrando, uma leveza tomando conta do seu peito, uma paz inexplicável começando a te envolver. Isso não é ilusão,
É o Espírito Santo confirmando que sua oração foi ouvida e que anjos foram acionados para agir em seu favor. Mas não pare aqui, porque a guerra espiritual não termina. Com uma única oração, ela requer vigilância constante, renovação diária da sua fé e da sua comunhão com Deus. Em Efésios 6, 12 e 13, Paulo nos adverte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Você precisa se revestir diariamente da armadura espiritual. Você precisa permanecer em oração. Você precisa viver em santidade para não dar legalidade ao inimigo, porque a proteção de Deus opera plenamente quando há obediência e consagração. O que vou revelar agora é a chave para tudo que você precisa entender sobre como manter a vitória que você acabou de conquistar. A inveja, a maldição e a maldade só conseguem te atingir quando há brechas espirituais na sua vida, e essas brechas são abertas através de pecados não confessados, através de compromissos com o mundo que são incompatíveis com o reino de Deus, através de relacionamentos impuros que te contaminam espiritualmente. Em 2 Coríntios 6, 14 e 17, Paulo questiona: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Você compreende a profundidade espiritual desta instrução? Deus está te chamando para uma vida de separação, não de isolamento, mas de distinção, onde você vive no mundo, mas não é contaminado pelos valores e práticas do mundo, onde você mantém sua pureza espiritual, para que o inimigo não encontre portas abertas para atacar. Reflita comigo agora sobre algo que talvez nunca tenha passado pela sua mente. Quando você vive em santidade genuína, quando você anda em obediência aos mandamentos de Deus, quando você mantém uma vida de oração constante e comunhão íntima com o Espírito Santo, você se torna praticamente intocável para as forças das trevas, porque a presença de Deus em você é tão forte que os demônios fogem só de perceber sua aproximação. Tiago 4:7 está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Presta atenção na ordem. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Depois, resisti ao diabo, e então ele fugirá. Não adianta tentar resistir ao inimigo se você não está submetido a Deus, porque você não terá força espiritual própria para enfrentar potestades das trevas. Mas quando você se sujeita a Deus, quando você vive debaixo da autoridade divina, então você recebe autoridade delegada para resistir e ver o inimigo fugir em terror. São Miguel Arcanjo opera exatamente sob esse princípio. Ele não tem autoridade própria. Ele opera sob as ordens diretas de Deus. E quando você está alinhado com Deus, você pode invocar a intercessão de Miguel com total confiança de que ele agirá em seu favor. Você está começando a entender a dimensão do que estou revelando? Não estou te ensinando religiosidade vazia, não estou te oferecendo fórmulas mágicas ou rituais supersticiosos, estou te mostrando princípios bíblicos sólidos, que quando aplicados com fé genuína, produzem resultados reais e transformadores na sua vida espiritual, emocional, material
e relacional. Deus não é um ser distante que criou o mundo e se afastou. Ele é um Pai amoroso que está ativamente envolvido em cada detalhe da tua vida, que sofre quando você sofre, que se alegra quando você se alegra, que peleja suas batalhas e que disponibilizou recursos celestiais para te proteger e te fazer vencer. Em Romanos 8, 31, 32, Paulo proclama que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você percebe a lógica espiritual aqui? Se Deus deu o máximo que podia dar, que foi seu próprio Filho Jesus Cristo morrendo na cruz por você, como Ele não daria também tudo o mais que você precisa, incluindo proteção angelical, vitória sobre inimigos, destruição de maldições e libertação de toda inveja? Respire novamente comigo e sinta o que está acontecendo no mundo espiritual agora. Enquanto você lê estas palavras, enquanto você medita nestas verdades, enquanto você abre seu coração para receber a revelação de Deus, anjos estão sendo acionados, demônios estão sendo amarrados, correntes estão sendo quebradas, maldições estão sendo anuladas, caminhos estão sendo abertos. Você não vê com os olhos naturais, mas há uma movimentação intensa no mundo invisível, e o que você faz nos próximos minutos determinará se essa obra será consolidada na sua vida ou se você deixará escapar a oportunidade que Deus está te dando. Em 2 Coríntios 6, 2, Paulo adverte, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Este é seu momento, este é seu tempo aceitável, este é o dia em que Deus preparou para te socorrer e te libertar. Não deixe passar, não procrastine, não endureça seu coração achando que pode deixar para depois, porque o inimigo está trabalhando neste exato momento para roubar de você o que Deus quer te dar. Há uma história real que preciso te contar, porque ela ilustra perfeitamente o poder da intercessão de São Miguel Arcanjo. Conheci uma mulher que durante anos vivia sob opressão constante. Ela sofria de insônia crônica, via vultos e sombras em sua casa, ouvia vozes que a atormentavam. Seu casamento estava destruído, seus filhos estavam rebeldes, suas finanças eram um caos completo. E nenhum médico conseguia diagnosticar ou tratar seus sintomas, porque a raiz não era natural, era espiritual. Certo dia, alguém lhe falou sobre a autoridade de São Miguel Arcanjo para destruir obras das trevas, e ela, que já estava desesperada e sem esperança, decidiu orar com fé genuína, pedindo a intercessão deste príncipe celestial. Na primeira noite após a oração, ela teve um sonho onde viu um guerreiro vestido com armadura brilhante, expulsando demônios de sua casa e cortando com uma espada de fogo as correntes que a prendiam. Quando acordou, pela primeira vez em anos, ela sentiu paz. A insônia havia ido embora. Os vultos nunca mais apareceram. Seu casamento começou a se restaurar. Seus filhos voltaram para Deus. Suas finanças se estabilizaram. Isso não foi coincidência, foi intervenção divina através da guerra espiritual que São Miguel travou no mundo invisível em favor dela. E o mesmo pode acontecer com você agora, neste momento, se você crer e se você agir. Deixe eu te perguntar algo muito direto. Você realmente acredita que Deus tem poder para mudar sua situação? Você realmente crê que Jesus Cristo venceu todas as forças das trevas na cruz e te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo? Ou você está apenas passando por este texto com ceticismo e incredulidade? Porque eu preciso te dizer com amor e verdade que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé você não verá os milagres que Ele quer operar na sua vida. Em
Hebreus 11:6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa se decidir agora. Ou você vai continuar vivendo sob opressão, aceitando passivamente os ataques do inimigo, conformado com uma vida de derrota e miséria espiritual. Ou você vai levantar, vai pegar sua autoridade em Cristo, vai clamar pela intercessão celestial e vai começar a viver a vida abundante que Jesus prometeu. A escolha é tua e Deus não vai forçar nada em você. Ele oferece, Ele disponibiliza, mas você precisa estender a mão e tomar posse do que Ele já conquistou para você na cruz. Apenas pare por um momento e pergunte ao Espírito Santo: o que tu estás dizendo ao meu coração agora? O que tu queres que eu faça com esta revelação que recebi? Porque informação sem ação é inútil, conhecimento sem aplicação não produz transformação, e você pode saber tudo sobre guerra espiritual, mas continuar derrotado se não colocar em prática o que aprendeu. Tiago 1:22 nos adverte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você está sendo confrontado agora com uma verdade que exige resposta, que demanda posicionamento, que requer ação imediata. Não desligue, não saia, não ignore o que Deus está fazendo no teu espírito neste momento, porque pode ser que esta seja a última oportunidade que você terá de quebrar definitivamente as cadeias que te prendem há tanto tempo. O Espírito Santo não força, não insiste indefinidamente. Há um tempo de visitação onde ele se aproxima com poder, e quando esse tempo passa, pode ser que você fique mais endurecido do que estava antes. Há algo ainda mais profundo que preciso te revelar sobre a natureza da inveja e como ela opera no mundo espiritual. Quando alguém te inveja, essa pessoa está, na verdade, abrindo uma porta para que espíritos de destruição conectem sua vida com a tua de forma negativa, criando um vínculo espiritual através do qual maldade flui em tua direção. É como se fosse criado um canal invisível pelo qual demônios trafegam, levando confusão, bloqueios, problemas e infortúnios para a tua vida. São Miguel Arcanjo tem a autoridade para cortar esses canais, para quebrar esses vínculos, para fechar essas portas e estabelecer uma barreira de proteção que impede que a inveja alheia te atinja. Em Provérbios 14:30 está escrito: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja não apodrece apenas os ossos de quem inveja, ela também contamina espiritualmente aqueles que são invejados se não houver proteção divina. Por isso, é tão crucial que você aprenda a se cobrir espiritualmente, que você viva em oração constante, que você se revista diariamente da armadura de Deus e que você invoque a proteção celestial através da intercessão dos anjos, especialmente de São Miguel, que é o príncipe guerreiro designado para este tipo de batalha. O que acontece a seguir pode determinar o resto da tua vida, então preste muita atenção. Maldições geracionais são reais e elas podem estar operando na sua família há décadas ou até séculos, sem que ninguém tenha identificado ou quebrado. Em Êxodo 25, Deus declara que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Isso não significa que Deus é injusto. Significa que há consequências espirituais do pecado que se perpetuam através das gerações até que alguém quebre o ciclo através de arrependimento, renúncia e poder do sangue de Jesus. Se há padrões de problemas que se repetem na sua família, doenças específicas, divórcios constantes, suicídios, vícios, miséria financeira, fracassos recorrentes, é muito provável que haja uma maldição geracional operando, e você pode ser aquele que Deus escolheu para quebrar essa maldição não só para você, mas para todas as gerações futuras que virão de você.
São Miguel Arcanjo pode interceder nesta quebra de maldição quando você clama com fé. Confessa os pecados dos seus antepassados, renuncia toda a herança espiritual negativa e se consagra completamente a Deus, pedindo que Ele estabeleça uma nova linhagem de bênção a partir de você. Tire um momento só seu agora e pergunte: Espírito Santo, há maldições geracionais operando na minha família que precisam ser quebradas? Porque o Espírito Santo é fiel para revelar aquilo que está oculto quando você pergunta com coração sincero e aberto para ouvir. Em João 16:13, Jesus prometeu que quando viesse o Espírito de verdade, Ele nos guiaria em toda a verdade. E parte dessa verdade inclui revelações sobre batalhas espirituais que você enfrenta e cadeias que precisam ser quebradas. Não tenha medo do que Deus revelar, porque tudo o que Ele expõe é para libertar, nunca para condenar. O inimigo é quem acusa, quem condena, quem envergonha, mas Deus expõe para curar, para libertar, para restaurar. Se o Espírito Santo te mostrar algo agora, não rejeite, não negue, não esconda, mas traga para a luz, através de confissão, arrependimento e quebra em nome de Jesus, e São Miguel será acionado para destruir completamente aquela fortaleza. Você está sentindo a intensidade espiritual deste momento? Está percebendo que não é um texto qualquer que você está lendo, mas uma mensagem profética que Deus preparou especificamente para você, para este dia, para esta hora? O Senhor me mostrou que há pessoas lendo estas palavras que estão à beira do suicídio, que perderam completamente a esperança, que acham que não há mais solução para a sua situação, e Deus me mandou dizer a você: não desista agora, não se entregue quando a vitória está tão próxima, porque o inimigo sempre intensifica os ataques quando você está prestes a alcançar o breakthrough que vai mudar tudo. Em Apocalipse 12:12 está escrito que o diabo desceu com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E quando ele percebe que está perdendo território na sua vida, ele aumenta a pressão, multiplica os ataques, tenta te fazer desistir antes que você conquiste a libertação definitiva. Mas eu profetizo sobre você agora. Você não vai desistir, você não vai se render, você vai levantar em nome de Jesus, vai clamar pela intercessão de São Miguel Arcanjo e vai ver com seus próprios olhos a salvação do Senhor se manifestando na sua vida de forma tão poderosa que você será um testemunho vivo do poder de Deus para todos ao seu redor. Eu quero que você faça algo importante agora. Levante sua mão direita em direção ao céu. Sinta a conexão espiritual sendo estabelecida entre você e o trono de Deus. E prepare seu coração para fazer a oração mais poderosa da sua vida. Uma oração que vai destruir toda inveja, quebrar toda maldição, aniquilar toda maldade, expulsar todo demônio e estabelecer a vitória completa de Cristo sobre todas as áreas da sua existência. Não ore mecanicamente, não repita palavras vazias, mas coloque sua alma nesta oração. Chore se precisar, grite se for necessário, libere toda a dor acumulada, toda a angústia reprimida, todo o desespero guardado, porque Deus está esperando para te encontrar neste lugar de rendição total e operar o milagre que você tanto precisa. Coloque a mão no coração agora e conecte-se com Deus de uma forma que talvez você nunca tenha feito antes. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos que comanda as hostes angelicais, eu venho prostrado diante da Tua presença, reconhecendo minha total dependência de Ti e clamando por misericórdia, libertação e vitória.
Eu confesso que não tenho força própria para vencer as batalhas espirituais que enfrento, que o inimigo tem me atacado de forma cruel e sistemática através de inveja, maldição e maldade, e eu preciso da tua intervenção divina e sobrenatural neste momento. Senhor Jesus Cristo, eu me aproprio do poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário, onde tu venceste definitivamente todas as forças das trevas, quebraste o poder do pecado, destruíste o império da morte e me deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Eu declaro agora que estou coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que sou filho e filha do Deus Altíssimo, que tenho o Espírito Santo habitando em mim e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Pai, eu invoco neste momento a intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro das hostes celestiais, para que ele venha em meu auxílio, para que destrua toda operação demoníaca contra a minha vida, para que quebre toda maldição geracional que opera na minha família, para que corte toda linha espiritual de inveja conectada a mim, para que expulse todo espírito maligno que tem me atormentado e para que estabeleça uma cerca de fogo ao meu redor que nenhuma força das trevas possa ultrapassar. São Miguel Arcanjo, guerreiro poderoso de Deus, eu te peço que lutes por mim nesta hora, que uses tua espada de fogo para destruir os inimigos que me cercam no mundo. Espiritual, que quebres toda feitiçaria, toda macumba, todo o trabalho espiritual feito contra mim e minha família. Eu renuncio agora toda a aliança que eu ou meus antepassados fizemos com as trevas. Eu quebro todo o pacto demoníaco. Eu anulo toda a dedicação feita a entidades malignas. E eu me consagro completamente a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu perdoo todos aqueles que me invejaram, que falaram mal de mim, que me amaldiçoaram, que desejaram meu mal, e eu entrego eles nas mãos de Deus para que Ele trate com eles conforme sua justiça e misericórdia. Eu decreto agora que minha casa é do Senhor, que minha família é protegida pelo sangue de Jesus, que minha saúde é restaurada, que minhas finanças prosperam, que meus relacionamentos são curados, que meu ministério é abençoado, que meus sonhos se realizam e que nada do que Deus determinou para mim será impedido pelas trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que sou livre, sou curado, sou restaurado, sou vitorioso, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Você sentiu o poder desta oração? Você percebeu a presença do Espírito Santo se movendo enquanto você declarava essas palavras? Algo mudou no mundo espiritual agora. Cadeias foram quebradas, demônios foram expulsos, anjos foram acionados e a vitória de Cristo foi estabelecida sobre a tua vida de forma definitiva. Mas preciso te alertar sobre algo crucial. O inimigo não vai desistir facilmente. Ele vai tentar te fazer duvidar da vitória que você acabou de conquistar. Ele vai tentar te convencer de que nada mudou, de que foi apenas emoção passageira, de que seus problemas continuam iguais. Não caia nessa armadilha. A fé não se baseia em sentimentos, mas na palavra de Deus. E se Deus disse que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, então essa é a verdade absoluta, independentemente do que você vê ou sente no momento. Em Romanos 4, 20 e 21, está escrito sobre Abraão que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você precisa ter essa mesma certeza, essa mesma convicção inabalável de que Deus é fiel e cumprirá tudo o que prometeu para você. Agora eu preciso te equipar com conhecimento prático sobre como manter a vitória que você conquistou, porque a guerra espiritual não termina com uma oração poderosa. Ela é um estilo de vida, uma vigilância constante, uma caminhada diária de fé,
e obediência. Primeiro, você precisa estabelecer uma vida de oração consistente, não apenas orações emergenciais quando as coisas vão mal, mas uma comunhão constante com Deus que mantém sua sensibilidade espiritual aguçada e sua proteção divina ativa. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos ordena: orai sem cessar. Isso não significa ficar o dia todo de joelhos, significa manter uma atitude de oração, uma conexão contínua com Deus onde você fala com Ele sobre tudo, onde você o consulta em cada decisão, onde você vive em sua presença constantemente. Segundo, você precisa estudar a palavra de Deus diariamente, porque em Josué 1:8 está prometido que se você meditar na lei de Deus de dia e de noite, e tiver cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra é sua arma de ataque e defesa. É através dela que você conhece a vontade de Deus, identifica as mentiras do inimigo e permanece firme na verdade que liberta. Há algo que Deus quer que você saiba sobre autoridade espiritual. Ela não é conquistada através de rituais ou fórmulas mágicas, mas através de intimidade com Deus, obediência aos seus mandamentos e vida de santidade. Em Mateus 7, 21, 23, Jesus adverte que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, e que muitos naquele dia dirão que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas em seu nome, mas ele dirá que nunca os conheceu. A palavra-chave aqui é conheceu, que no original grego significa intimidade profunda, relacionamento íntimo. E Jesus está dizendo que você pode ter todas as operações de poder, mas se não tiver intimidade com Ele, tudo será inútil. São Miguel Arcanjo opera sob autoridade divina, porque ele vive na presença de Deus. Ele conhece a voz de Deus. Ele obedece imediatamente aos comandos de Deus. E você precisa seguir esse exemplo, vivendo de forma tão próxima a Deus, que sua vida se torna um canal através do qual o poder celestial flui naturalmente. Você está prestes a entrar numa nova temporada espiritual e eu preciso te preparar para o que vem pela frente. Quando você quebra maldições, expulsa demônios e destrói obras das trevas, você se torna um alvo prioritário para o inimigo. Não porque você seja especial, mas porque você agora representa uma ameaça para o reino das trevas. O inimigo vai tentar te fazer cair através de tentações sutis, vai tentar te desviar através de distrações aparentemente inofensivas, vai tentar te desanimar através de circunstâncias adversas. Mas você precisa estar preparado, vigilante, firme na fé, porque em 1 Pedro 5, 8, 9 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. A vitória não é um evento único, é um processo contínuo de resistência, de perseverança, de fidelidade a Deus, mesmo quando tudo parece estar indo contra você. Mas eu te animo com as palavras de Jesus em João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já venceu, e Ele te deu participação nessa vitória. Você só precisa permanecer nele, confiar nele, obedecer a Ele e ver a manifestação completa dessa vitória na sua vida prática. Deixe-me te contar algo que mudou minha própria perspectiva sobre guerra espiritual. Certo dia, em oração profunda, o Senhor me revelou que a maior arma do inimigo não é o ataque direto, mas a dúvida que ele planta no coração dos crentes, fazendo-os questionar se Deus realmente os ama, se Deus realmente tem poder, se Deus realmente cumprirá suas promessas. Essa dúvida é como veneno que paralisa a fé, bloqueia as bênçãos e abre portas para a derrota.
Em Tiago 1, 6, 8, está escrito que aquele que pede deve crer sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E esse homem não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Você não pode dar espaço para dúvida. Você não pode vacilar entre duas opiniões. Você precisa estar firmemente convicto de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus te ama e de que Deus fará tudo o que prometeu. Quando a dúvida tentar te assaltar, e ela tentará, você precisa declarar em voz alta as promessas de Deus. Você precisa lembrar das vitórias passadas. Você precisa fortificar sua fé através da palavra e da adoração. Há uma última revelação que preciso compartilhar contigo antes de concluirmos, e essa revelação pode ser o diferencial entre você viver em vitória contínua ou cair novamente nas armadilhas do inimigo. Você precisa entender que a proteção de São Miguel Arcanjo e dos anjos de Deus não substitui sua responsabilidade de vigiar, de resistir, de lutar. Os anjos são ajudadores, são colaboradores na guerra espiritual, mas você é o soldado principal no campo de batalha da sua própria vida. Em 2 Timóteo 2, 3, 4, Paulo nos exorta: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado no exército de Deus. Você é um soldado de Cristo e, como todo soldado, você precisa treinar, se disciplinar, se fortalecer e estar sempre pronto para o combate. Isso significa jejuar regularmente para fortalecer seu espírito, orar com intensidade para manter a conexão com Deus, estudar a Bíblia para conhecer a vontade divina, congregar com outros crentes para não se isolar e viver em santidade para não dar legalidade ao inimigo. Quando você faz sua parte, Deus faz a parte dele, e São Miguel Arcanjo recebe ordens para agir em seu favor com poder devastador contra as forças das trevas. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque Deus tem um propósito específico para a tua vida, que não pode ser abortado pelas trevas. E tudo o que você aprendeu hoje é ferramenta que Deus está te dando para que você cumpra esse propósito de forma vitoriosa e poderosa. Em Filipenses 1:6, Paulo declara, estando confiante de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E essa é uma promessa absoluta que você pode agarrar com toda a força da tua fé. Deus não desiste de você. Ele não te abandona. Ele não te deixa à própria sorte. Mas Ele te equipa, te fortalece, te capacita e te faz vencer toda a batalha que você enfrenta quando você se mantém fiel a Ele. Agora eu preciso que você pare por um momento e reflita profundamente sobre o que aconteceu no seu espírito durante esta mensagem, sobre as verdades que foram reveladas, sobre as correntes que foram quebradas, sobre a fé que foi reavivada em você. Pense em como você estava quando começou a assistir este vídeo e como você está agora. Perceba a diferença, sinta a transformação, reconheça que algo mudou, não apenas na sua mente, mas no seu espírito, porque esta não foi apenas mais uma mensagem gospel que você ouviu e esqueceu. Foi um encontro divino que Deus preparou especificamente para você, neste dia, nesta hora, neste momento exato da sua vida. Quantas vezes você já ouviu sobre guerra espiritual, mas nunca realmente entendeu como aplicar na prática? Quantas vezes você se sentiu impotente diante dos ataques do inimigo sem saber que tinha à disposição um exército celestial comandado por São Miguel Arcanjo pronto para lutar ao seu lado? Quantas vitórias você perdeu simplesmente porque não sabia que podia acionar o poder de Deus através de oração, com fé e autoridade espiritual? Tudo isso muda agora. Tudo isso termina hoje, porque você não é mais o mesmo.
Você não voltará a ser quem era. Você cruzou uma linha espiritual que te coloca numa dimensão diferente de fé, de poder, de autoridade, de vitória. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. E agora que você sabe o que sabe, agora que você recebeu o que recebeu, você tem uma escolha crucial a fazer, que determinará não apenas o seu futuro, mas o futuro de todos ao seu redor, que dependem de você, que olham para você, que precisam do testemunho de vitória que você está prestes a viver. Você pode guardar tudo isso para si mesmo, pode deixar esta mensagem morrer aqui, pode voltar para a rotina como se nada tivesse acontecido e desperdiçar a oportunidade que Deus te deu. Ou você pode ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus, uma ponte que levará libertação e cura para outras vidas que estão tão desesperadas quanto você estava. Deus não te trouxe até aqui apenas para te abençoar. Ele te trouxe para fazer de você uma bênção, para que através de você outros sejam alcançados, transformados, libertos, salvos. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo nos ensina que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E este é o princípio espiritual da multiplicação da graça, onde tudo o que você recebe de Deus não é apenas para você, mas através de você para alcançar outros. Então eu te pergunto agora com toda sinceridade, você vai ser egoísta com a revelação que recebeu, ou você vai ser generoso compartilhando com aqueles que você ama? Você vai deixar que alguém próximo de você continue sofrendo sob maldição quando você tem agora a chave da libertação? Você vai permitir que o medo, a vergonha, a preguiça ou a negligência te impeçam de ser usado por Deus para salvar vidas? A escolha é totalmente tua, mas saiba que Deus está esperando, os anjos estão prontos, o céu inteiro está em expectativa para ver o que você vai fazer com a revelação que recebeu hoje. E haverá consequências eternas para cada decisão que você tomar agora. Então escolha sabiamente, escolha com fé, escolha com amor, escolha pensando não apenas em você, mas em todos aqueles que Deus quer alcançar através de você. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.